Fala pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com, voltando aqui depois de muito tempo sem postar para vocês. É um prazer estar aqui de volta no YouTube, trazendo conteúdo esse ano de 2023. Hoje estou gravando aqui às 23 horas e 13 minutos do dia 1º de 2023, 1º de janeiro de 2023, e eu espero produzir muito mais conteúdo de fato, pela primeira vez aí em bastante tempo, né? Já que desde 2021, do final do ano, a gente parou um pouquinho na produção de conteúdo e agora voltando aí com o nosso tema principal, que é gestão de negócios, certo? Nesse vídeo especificamente eu vou falar um pouquinho sobre auditoria interna, um tema que é extremamente relevante, e eu produzi pouco conteúdo sobre esse assunto aqui no nosso canal, e claro, vai ter bastante daquela nossa pegada de tutoriais, vocês vão ver muito disso aqui ao longo desse ano, mas a minha ideia agora é fazer um vídeo todo dia de novo, tá? Como a gente fez aí ao longo de algum tempo, e agora voltando somente com os nossos conteúdos associados à gestão de negócios. Eu tenho um outro canal também que leva o meu nome, no qual eu falo de finanças pessoais, economia e empreendedorismo, e se você quiser seguir ele, vai ter o link na descrição desse vídeo, certo? Desde já, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve por favor, deixa o seu like, curte, compartilha, comenta, você nos apoia muito, a gente está sempre aqui trazendo conteúdo para você dessa forma. E claro, antes de começar o nosso conteúdo, nossa vinheta. O tema do nosso vídeo é auditoria interna, o que é e por que investir nela, certo? Bom, você possivelmente já deve ter ouvido falar de auditoria em algum momento da sua vida se você tem alguma vivência profissional. De fato, essa é uma área muito importante e claro, a gente tem ali vários setores, né, que acabam realizando alguma espécie de auditoria no dia a dia. Mesmo pessoas da área de controladoria fazem algumas pequenas auditorias, nós vamos ter as pessoas de auditoria externa também, daquelas consultorias que nós contratamos para fazer a avaliação das nossas demonstrações financeiras. Podem ter auditorias de qualidade, auditorias de contas médicas, por exemplo. Então existem muitos conceitos associados à ideia de auditoria. E a atividade em si de auditoria, basicamente vai ser uma avaliação sobre se uma determinada atividade foi executada de acordo com seus padrões pré-definidos. Então o que o auditor faz, basicamente é comparar aquilo que aconteceu com aquilo que deveria acontecer e verificar a partir disso se seguiu uns padrões adequados. A auditoria interna é um tipo de atividade que você realiza dentro da instituição, com foco em realmente melhorar as operações delas, e basicamente vai ter duas diferenças, tá? Dois grandes grupos de auditoria. Auditorias do tipo de avaliação e auditorias do tipo de consultoria, tá? A auditoria interna se diferencia por isso. Ela pode ser realizada por profissionais próprios, que são CLTs da sua empresa, por exemplo, ou até um contratado PJ, como também pode ser realizado por uma empresa terceirizada especializada nesse tema, no tema auditoria interna, tá? Você pode fazer das duas maneiras. Então, o fato do nome ser auditoria interna não quer dizer que ele necessariamente tem que ser feito por profissionais da sua empresa. Você pode contratar pessoas externas para realizar projetos de auditoria interna. Pode parecer um pouco paradoxal, mas é só mesmo um jogo de palavras, tá? A auditoria interna em si é uma atividade desenhada para agregar valor por meio de uma expertise realizada com foco em governança, gerenciamento de risco e controle. Profissionais de auditoria interna se especializam nesses processos: processo de governança corporativa, processo de gerenciamento de risco corporativo e processo de controle interno. Tendo entendimento desses três grandes processos, você consegue a partir daí ter percepções que ajudam a melhorar a segurança da tua instituição, conseguem também melhorar a eficácia dos teus custos, dar um pouco mais de segurança para suas operações, de forma que você consegue ter uma certeza maior na realização dos seus objetivos associados à governança, risco e controle. Na prática, o auditor consegue visualizar projetos de auditoria, né, do tipo avaliação, que vão perfazer áreas como financeiro, contabilidade, logística, compras, também áreas associadas a atendimento, regulamentação, áreas ambientais e assim por diante. Realmente é um universo muito grande. Mesmo a área de recursos humanos, a própria área de qualidade, entre outras, podem sim ser aí, clientes da área de auditoria interna, tá, na sua empresa. E ao final desse trabalho, quando você tem um trabalho do tipo avaliação, o auditor interno ele entrega algo muito interessante para você, que é um relatório com uma opinião. Então, uma das principais razões para você ter auditoria, né, que as empresas investem em auditoria, é ter esse relatório com a opinião do auditor ao término do projeto. Esse relatório contém ali, com certeza, algumas recomendações que vão ajudar a dar mais segurança para o teu processo. Hoje em dia, nós temos aí como padrão das auditorias de qualidade, né, auditorias internas de alta qualidade, na auditoria de qualidade em si. Quando a gente fala de auditoria de qualidade, pense em ISO 9001. Né? A auditoria interna não necessariamente está associada a ISO 9001. Mas auditorias internas de alta qualidade
vão trabalhar com auditorias baseadas em risco. Ou seja, você não vai basear somente aquilo que aconteceu em eventos que já ocorreram e que a partir daquele registro de um evento que ocorreu, você tomou a iniciativa de analisar e a partir daí propor recomendações de melhoria para que aquele evento não se repita. Você trabalha com a própria condição do risco, a existência dele. Se o risco existe, e obviamente vão existir vários riscos dentro de uma empresa, se você ainda não sabe sobre esse assunto, recomendo que você conheça mais o nosso curso de Gestão de Processos e Controles de Indicadores, que a gente trata desse assunto lá. Mas existem riscos em todos os processos da sua empresa, é normal isso acontecer, tá? Não é uma exclusividade do seu negócio, em todo canto vai acontecer isso. E o que acontece? O auditor ele consegue, ao terminar a avaliação que ele realiza do processo, indicar formas de melhorar o teu gerenciamento de risco, os seus controles internos, para que a tua estrutura de operação seja melhorada e, consequentemente, o teu processo seja mais seguro. Essas recomendações elas têm muito valor, porque normalmente elas são validadas por gestores, e a partir daí vai haver um plano de ação que vai poder ser acompanhado até que seja corrigido aquele ponto sensível. Às vezes, dentro de uma empresa, um profissional de qualidade, um profissional de controladoria ou de uma outra área acaba fazendo funções que naturalmente são funções de auditoria interna. Só que tem um detalhe muito importante. O setor de auditoria interna em si, dentro de uma empresa, ele tem duas características muito específicas, que é a independência e a objetividade, tá? A independência quer dizer que, de forma simples, essa equipe de auditoria interna vai responder para a pessoa no nível mais elevado dentro da tua empresa. Se a tua empresa, por exemplo, tem um conselho de administração, eleito ali para uma assembleia geral, a auditoria interna vai responder para esse conselho. Nem é para o diretor-presidente, é para o próprio conselho. E caso a sua empresa não tenha um conselho de administração, possivelmente a pessoa para que a auditoria interna vai responder é o diretor-presidente, o CEO, ou outro termo que você eventualmente vai chamar aí na sua empresa, ok? E a outra característica é a objetividade, tá? Mas ainda focando um pouquinho na independência, né, para explicar um pouco melhor, por que o auditor responde para esse nível mais elevado? É para garantir que ele não vai sofrer nenhuma espécie de sanção caso ele venha avaliar uma situação que gere ali uma dúvida, né, sobre uma posição de um gestor. De repente você tem ali uma auditoria interna no setor financeiro, e se o diretor financeiro for o chefe da auditoria interna, como é que ele vai conseguir emitir um relatório e você garantir que aquela pessoa, né, aquele auditor foi independente? Que ele não sofreu alguma espécie de pressão do diretor para que o relatório saísse de uma forma X. Tá? Daí a importância da independência, nos itens mais importantes. Coisa que outras áreas não têm, a auditoria interna tem independência. É obrigatório ter, senão você não pode chamar de auditoria interna. Outro ponto também é a objetividade, né? Essa outra característica super importante, que é garantir que o auditor não vai ter vícios na visualização dos trabalhos dele. Quando ele realiza o trabalho dele, na execução desse trabalho, ele não pode, por exemplo, auditar algo que ele mesmo fez anteriormente. Porque ele pode, por exemplo, não observar erros, porque ele está com visão viciada, já que ele mesmo produziu aquele material, como também ele pode tentar encobrir algum erro que ele cometeu, né? Igualmente, né, com relacionamentos muito próximos, de repente, existe ali um potencial conflito de interesse. Pode ser que o auditor seja o marido ou esposa de uma pessoa que atua num setor que ele vai auditar. Isso aí não faria muito sentido, tá? A pessoa teria uma perda de objetividade. Igualmente, você tem um julgamento que pode ser viciado por alguma espécie de pressão psicológica, né, ocasionado por um conflito de interesse familiar ou de amizade. Tudo isso deve ser levado em conta. Como, por exemplo, a situação de um auditor fazer uma avaliação de fornecedores e naquele pool de fornecedores ter ali uma empresa, né, que pertence ou em que trabalha um familiar dele, um amigo dele, muito próximo, que poderia em algum momento levantar um questionamento sobre a objetividade dele. Okay? Então é muito importante ter esses dois critérios, objetividade e independência. Isso dá segurança e dá mais tranquilidade para você ter um trabalho, né, de auditoria feito com realmente muita qualidade. Claro que se você já vivencia um pouco aí o universo, né, de negócios há algum tempo, sabe que essas funções elas são muito importantes. O controle é um tipo de atividade que no dia a dia das empresas demanda muito investimento, porque há uma preocupação enorme com a utilização adequada dos recursos. A auditoria interna trabalha justamente otimizando esses controles por meio das suas recomendações, dos seus follow-ups feitos nos seus projetos de auditoria e assim por diante. Se você tiver interesse em trabalhar com auditoria interna, nós temos um curso aqui chamado Auditoria Interna e Governança Corporativa, um curso muito prático que te ajuda desde o conhecimento do que são programas de trabalho, papéis de trabalho, como criar um cronograma de auditoria, como fazer a elaboração de uma avaliação da equipe de auditoria, como realizar avaliações, que tipos de técnicas como tracing, vouching, entre outros tipos de técnica que você vai aplicar na realização de trabalhos de auditoria interna. Tá? Se você quiser conhecer mais, recomendo que
leia aí nossa página, né, de conteúdo desse curso e venha se inscrever e participar dele, ok? É um curso EAD, você consegue fazer a qualquer momento, então é muito, muito prático. E aí, você já conhecia essa profissão de auditor interno? Já conhecia um pouquinho sobre a auditoria interna antes? Caso não, espero que tenham gostado desse conteúdo como um tema introdutório, e esse ano a gente vai falar muito sobre auditoria aqui no canal. Se inscreve, por favor, compartilhe com seus amigos e até breve.